Eu me lembro exatamente que há 3 anos eu mostrei um caso aqui, onde 2 moças saíam do trabalho e foram mortas debaixo de uma ponte. Eu me lembro também, faz uma gentileza para mim, tira essa foto e põe uma imagem dele que todo mundo vai lembrar, que está no vídeo. Ele de frente. Pega no vídeo ele de frente. Aí, olha essa aí, ó. Pode pôr aqui. Você há de lembrar, mostra ali. Você há de lembrar que esse homem que a gente está vendo foi depor. O que aconteceu? E na época, eu lembrei agora muito bem que ele foi levado como suspeito, a polícia o interrogou, depois interrogou a nova mulher dele, que era antiga, que eu já vou explicar, e a polícia não fez nada. Não fez. 3 anos investigando a polícia passou. 3. E o homem que saiu pela porta da frente da delegacia, e eu me lembro perfeitamente porque ele estava com essa mesma bolsa, acaba de ser preso junto com a mulher. Pode botar a imagem daí, por favor. Eu queria que pegasse a imagem antiga da ponte que tem lá, porque eu me lembro que eu fiz ao vivo. Ele e a mulher dele estão aí sendo presos. Olha ela aí. E ele também. Olha como é a vida. Lembra desse caso? Sim, sim. Exatamente. O que aconteceu? Olha o local, me dá o local. Eu me lembrei aí, ó. Esse foi por isso que eu me lembrei. Para aí um instantinho, frisa aí. Eu me lembrei porque tinha uma escada. E na época o comandante Hamilton sobrevoou. E eu disse, mas caramba, por que as 2? Minha cabeça, para eu esquecer alguma coisa, é difícil. Nesse H1N1 faz com que eu esqueça. É difícil. O que aconteceu? Eu me lembro perfeitamente do caso. Esse sujeito, era a mulher que você viu do lado dele, ele foi casado com aquela mulher que agora está sendo presa com ele. Deixa passando a imagem aqui, rodando essa imagem aqui. Ele foi preso com ela durante... Não, a imagem deles preso. Ele e ela, meu amor. Isso é um rio. É ele e ela. Os dois, para eu poder lembrar perfeitamente. O que aconteceu? Durante 10 anos ele foi casado com essa mulher que entrou ali, que se chama Elizabeth. Aqui ela, ó. Ela vai mostrar ali, ó. Essa magrinha aí. Ele foi casado... Agora eu lembrei a história toda. Engraçado, né? Com a cabeça da gente, né? Eu não esqueço. É engraçado. Se der um fiozinho, eu me lembro. O que aconteceu? Ele queria ter filho com a Elizabeth e não conseguia. Nesse meio caminho, ele se apaixonou por uma outra que chama Andréia. E ele foi morar com essa Andréia. 6 meses. Andréia tem a foto da Andréia. Mostra a foto da Andréia, por favor. Aí o que acontece? Ó, André é essa aí. Isso é ele na outra imagem. Pode deixar os 2 rodando ali. Ele foi morar com essa Andréia, mas de repente passaram alguns meses, eu não me lembro quantos meses, mas não chegou a ser 1 ano. Ele aí se arrependeu e voltou para morar com a que agora foi presa com ele, Elizabeth. O que aconteceu? Quando ele foi, a Andréia disse, eu estou grávida. Ele foi. Aí ele já tinha voltado para essa aí, Elizabeth. Pediram para ela abortar. E a Andréia disse, de jeito nenhum. Ela tem um filho. E aí, o que aconteceu? Eles dois, os 2 daqui, armaram um plano para matar a Andréia. Ela saiu para trabalhar e ela sempre ia com uma amiga. Tanto é, me dá aquela ponte ali. Na ponte,
elas faziam aquele mesmo caminho ali daquela ponte que eu e você vimos, ó. Elas faziam essa ponte aí, ó, essa aí. Vai ter uma escada. Tira o azulzinho, por favor, para facilitar. Ó, tem uma escada. Ali, ó, ali. Exatamente essa escada, o que que eles fizeram? Eles foram matar a Andréia, só que a Andréia estava com uma amiga que se chamava... Pai meu, não era... Era a Bruna. Bruna. Ela tinha uma amiga que chamava a Bruna. As duas iam sempre juntas. Quando eles estavam passando na ponte, a Elizabeth e o Robson chegaram, como iam matar a Andréia e ia ter testemunha, mataram as duas. Ele foi chamado à delegacia para depor, eu me lembro como se fosse hoje. Eu vou dizer como eu me lembro. Eu tenho quase certeza que ele também estava numa camisa escura. E aí saiu, pois um investigador ficou 3 anos em cima do assunto, analisando imagem, vendo documento, revendo as coisas do celular. Eles acabam de ser presos. 3 anos de investigação. A história aconteceu assim. Uma casa que tem um cantinho reservado. Lugar ideal para uma criança. Robson e Elizabeth fazem de tudo. O Sapec Yaya é de dia e de noite. Mas nada da moça ficar grávida. O casal está preocupado. E quando eles procuram ajuda médica, recebem a pior notícia que poderiam ter. Elizabeth não pode engravidar. Eu quero muito ter um filho. Então já realizamos tudo, tá tudo aqui, ó. Entendi. Tá. A relação entre eles fica tensa. O constante Sapec Yaya perde espaço para as brigas. E o cantinho reservado para a criança já não faz mais sentido. Precisa ter filho, sim. Eu posso ter filho. Quem não pode ter filho é você. O que também perde o sentido é o casamento de Robson e Elizabeth. Eles se separam. Eu cansei. Eu não quero mais ficar com você. Você não tá quer? bom? Não quero. Tchau. E Robson logo trata de arrumar um novo amor, Andréia. A moça tem tudo que Robson gosta, do rebolado ao penteado. Ela domina a arte de conquistar. E logo Robson a leva para o altar. Com 3 meses de casamento, acontece o que Robson sempre sonhou. Vai ser pai. Andréia está grávida, mas o que ela nunca imaginou é que Robson fosse agressivo. Mas amor, eu tô grávida. Ah, então porque você tá grávida, você acha que você não tem que fazer nada, é isso? Ele muda de comportamento quando fica sem Sapec Yaya. Xinga a esposa. E ela está tão sensível que a única coisa que faz é chorar. Eu não aguento mais isso, eu não É, aguento o que mais. você quer fazer então? Eu quero terminar. Ah, quer terminar? Quero. Então tá bom, então fica aí. Mais uma vez, Robson fica só. E é aí que ele procura a primeira ex, Elizabeth. Desde que se separou, Elizabeth está sem Sapec Yaya e o caminho para Robson está aberto. O casal faz as pazes, volta a morar junto. Mas quando Elizabeth descobre que Robson vai ser pai, ela se transforma. Amigo, como assim? Não. Calma. Não. A mulher promete se vingar, ameaça Andréia e diz que se Robson pensar em ver o filho, também vai sobrar para ele. Você fica sabendo. Tá, E eu vou acabar com a vida dela. Robson fica quieto, quer evitar confusão e também quer escapar de pagar a pensão. Chega o dia do nascimento do filho de André e Robson. Elizabeth não se conforma, liga sem parar para Andréia. Tá feliz, né? Não se preocupa. Sua felicidade vai durar pouco. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Preocupada, Andréia só pede uma coisa. Pede para ser esquecida por Robson e por Elizabeth.
O que acontece é exatamente o contrário. De tanto martelar, Elizabeth convence Robson de que Andréia tem que morrer. Juntos, eles planejam o melhor jeito. Mas o que a gente vai fazer? Naquele dia, Andréia sai bem cedo para trabalhar. Está na companhia da amiga Bruna. As duas estão distraídas. É quando Robson e Elizabeth aparecem. Eles atacam Andréia. Sobra até para a Bruna. As duas amigas morrem. Mas o plano de Elizabeth e Robson não para por aí. Ele pede a guarda do filho, mas a justiça nega. O casal continua sem ter nenhuma criança. E as investigações da polícia dão o que Robson e Elizabeth menos queria: 2 pares de algema. Um abraço forte, longo, emocionado. Mãe e irmã da vítima se dividem em 2 sentimentos: comemorar a prisão de Robson e Elizabeth. Os dois são acusados pela polícia de serem os assassinos de Andréia e da amiga Bruna. O alívio da prisão não esconde a dor da certeza de que Andréia não vai mais voltar. Eu esperei muito tempo por isso, né? 2 anos e pouco eu esperei por essa prisão, porque não foi justo o que ele fez, sabe? Ele foi cruel demais. A polícia chegou até os autores dos assassinatos, o Robson e a Elizabeth, depois do trabalho de investigação. Já com os mandados de prisão em mãos, os policiais foram até a casa onde Robson e Elizabeth estavam morando em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Lá, eles receberam voz de prisão e foram levados direto para a cadeia. Foi um conjunto de provas que a gente colheu durante o inquérito, né? Então, a quebra de sigilo telefônico, dos telefones deles, com imagens de segurança e alguns depoimentos de pessoas que estavam pelo local. As ameaças que eles já faziam, principalmente para a Andréia, né? Aliás, para a Andréia, pesaram também? Claro que pesaram, né? As ameaças, elas são um indicativo de que são pessoas que têm um motivo para fazer o que fizeram. A mãe de Andréia teve 3 filhos. Andréia era gêmea. Dona Helena diz que o filho sofre demais. Chegar ao ponto do meu filho falar: mãe, eu não quero nada, mãe. A única coisa que eu queria era minha irmã aqui, mas pensa, só sabe, Lenilda, quem passa por isso. A irmã, 12 anos mais nova, diz que se sentia também um pouco como filha de Andréia, uma grande amiga. Ela sempre cuidou de mim. Então, assim, a gente convivia muito, a gente conversava muito. Então, ela é minha irmã amiga também. Então, eu sofri bastante, assim, com a perca dela. De saber, de poder contar, assim, as coisas da minha vida pra ela. E ela não tá mais aqui hoje, sabe? É muito difícil. Andréia foi casada com Robson por cerca de 6 meses. Ele tinha se separado de Elizabeth, com quem era casado há 10 anos. E ela não poderia engravidar. Como Andréia ficou grávida, Elizabeth descobriu. Teria ficado enfurecida e voltou com Robson. Mas Elizabeth não aceitava o fato de Andréia ter ficado grávida. Quando Andréia se separou de Robson, ela estava grávida de 3 meses. Ele não acompanhou a gestação. No dia em que ela deu entrada na maternidade, proibiu no hospital que o Robson entrasse para uma eventual visita. Robson nunca viu o filho, mas logo depois do crime, chegou a entrar na justiça com um pedido de guarda, o que causou um susto na família da Andréia. A mãe dela, logo em seguida, também recorreu à justiça e conseguiu a guarda definitiva do neto. Andréia teve uma filha antes de conhecer Robson. A menina tem 5 anos e é também criada por Dona Helena. A família da Andréia nos contou que durante o tempo em que ela estava com Robson e depois, no período que eles já estavam terminados, a Andréia recebia várias ameaças, tanto dele quanto da Elizabeth. Algumas vezes, ela procurou uma delegacia e registrou boletins de ocorrência e tinha muito medo dos dois. Eu já atendi diversas vezes no meu telefone fixo na minha casa, ela ligou muitas vezes, ameaçando, sabe? Ele também, então foi várias ameaças. Então não tinha dúvida que era ele.
Na época do crime, Robson chegou a gravar uma entrevista. Jamais eu ia fazer isso com ela, jamais. Nunca ameacei, nunca agredi ela, nunca. Isso não. Ele foi cruel, ele foi má, sabe? Depois de dar uma entrevista, fala que ele não tem nada com isso. Claro que ele teve. Em Cotia, na Grande São Paulo, que Bruna e Andréia trabalhavam. Bruna Veloso, inspetora de qualidade. Andréia, auxiliar de embalagem. Uma amiga de trabalho, né? Uma pessoa que você gosta muito. Aí você vê, né? Acontecer tudo isso, a gente fica muito chateada, muito triste, entendeu? Igual mesmo, as duas eram muito minha colega, eu gostava delas. Bruna era casada e mãe de 3 crianças. Foi assassinada porque estava no lugar errado na hora errada. Robson não gostava de Bruna, que dava conselhos para Andréia se separar do rapaz. A ex era o alvo dos xingamentos do assassino pelas redes sociais e já tinha jurado Andréia de morte. Abraçadas, mãe e filha esperam que os assassinos fiquem presos, mas temem que eles voltem e tentem se vingar. A gente fica um pouco mais tranquila de saber que ele está preso, mas também com medo de saber, se ele for solto, o que ele pode fazer com a gente, porque ele é louco. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, ele não tem, assim, bondade no coração, não tem nada, não tem nem coração. Então a gente tem medo que ele saia e faça alguma coisa com a gente para justamente ficar com o Miguel, com o menino. Eu vou dizer uma coisa, eu me lembrei exatamente da época, a um ponto que eu me lembrei que ele estava com a camisa igual, uma camiseta igualzinha e a bolsa igual. E, na verdade, eu me lembro exatamente das reportagens da época, que infelizmente não pegaram, porque valia a pena ter pego, porque ele mente direto, a família da Andréia em total desespero, e a polícia, àquela altura, ficou encurralada porque não tinha um dado ainda. Você vê como o crime de assassinato é difícil de investigar, porque os policiais encarregados do caso passaram amassando o barro 3 anos até chegar à conclusão de que realmente tinham sido ele e a esposa do qual ele estava separado e depois voltou. Quer dizer, imagina o trabalho que é de um investigador que vai puxando fio por fio até poder ter todo o cenário, né, o que eu chamo de teia de aranha. Você vai puxando daqui, até que você tenha a teia inteira. Parabéns para quem investigou, porque fez um trabalho longo e de dedicação, né? Porque imagina ficar em cima do mesmo negócio 3 anos, em cima do mesmo crime, e acabou resultando, né, da polícia ter finalmente esclarecido o caso. Me dá a imagem do comandante Juan. Estou vendo um carro cercado nesse momento, um carro cercado, várias viaturas da polícia, e a impressão que me dá desse carro, pelo que é um carro de luxo, que ele deve ter sido roubado. Eu tenho as informações com o nosso comandante Juan. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Exatamente isso, uma grande perseguição policial. Esse carro preto que você vê no local. O problema, Marcelo, que após a fuga e com esse carro, o marginal abriu a porta e simplesmente saiu correndo pelas ruas e pelas vielas da Zona Sul de São Paulo. A informação que a gente tem é que a Polícia Militar ainda procura por esse homem. Ele teria usado esse carro, Marcelo, num assalto, e aí reconheceram aí o veículo, conseguiram nessa perseguição recuperar esse veículo. O problema é que ele conseguiu fugir a pé, Marcelo. Fugiu a pé, vai vendo. Me dá os 2 presos, por favor. Olha aí, você vai vendo. Ô, seu policial, não pode deixar ser assim. Esses 2 tamparem a cara, como é o nome daquele lá que eu queria falar? Esqueci o nome, o James Bond, com esse óculos e tudo. Não é possível que um policial, né, que consegue prender, junto com a equipe aí, os 2, permita que o cara faça isso num crime que eles precisam ser identificados, porque é um crime de estelionato. O que acontece? Os 2, eles fraudavam boleto de plano de saúde. Passaram para trás 15 empresas, 15. E só foram presos porque houve uma auditoria
numa das empresas e um deles trabalhava na empresa. Ele, mostra a cara deles aí para mim, faz favor, porque essa imagem aí não me resolve nada. Olha aí, o mais novinho aí, esse de barbinha aí que me parece ser o mais novinho, um deles trabalhava dentro de uma empresa e ele confeccionava os boletos. Sabe quanto deu a brincadeira em desvio? R$1 milhão. Põe no Cidade. A Polícia Civil cumpriu 2 mandados de prisão preventiva. Os irmãos Diogo Andrade Chaves, de 22 anos, e Mirelândia Andrade Chaves, de 25, segundo a polícia, agiam juntos num esquema criminoso. Ex-funcionário de um plano de saúde, Diogo tinha toda a facilidade para fraudar os boletos dos clientes da empresa, desviando dinheiro para a conta do irmão. A empresa descobriu quando passou por uma auditoria. O sistema, né, de cobrança passou por um sistema de auditoria e foram verificadas algumas inconsistências. E ao final dessa auditoria ficou demonstrado que alguém havia feito alterações nos boletos. E chegou-se à conclusão que foi o Diogo, porque o Diogo era a única pessoa daquele setor que fazia todo aquele trabalho. As fraudes começaram em janeiro do ano passado e foram descobertas no final do ano. Segundo as investigações, 15 empresas foram lesadas pelos irmãos. O prejuízo chega a quase R$1 milhão. De acordo com a delegada, os irmãos confessaram o crime e disseram ter gasto todo o dinheiro desviado. Hoje ele disse para nós em depoimento que não existe mais nenhum valor em sua conta. Os irmãos não tinham passagens pela polícia. Eles podem responder pelos crimes de fraude e estelionato. E da imagem você vai vendo presos, são 15 pessoas, todas metidas com tráfico de drogas. Olha, vai vendo quanto feinho junto. Olha quanto eles tinham, 5. Olha aí, pasta base de cocaína, balança, produto químico para misturar, comprimido, vai vendo tudo e ainda a arma que deveria ser de uso restrito. Deveria, porque os criminosos têm as armas da polícia antes da polícia receber. Põe no Cidade. Pasta base, maconha, sacos de ácido bórico, dezenas de potes de cafeína, entre outros produtos usados para refino. Tudo isso estava em 2 laboratórios de preparo de drogas. Um no Parque Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia, e outro no setor noroeste, em Goiânia. A operação escalada da Polícia Civil também fechou mais de 30 bocas de fumo. Nós fizemos um levantamento de quem eram os fornecedores dessas bocas e partimos para uma operação onde nós conseguíssemos fechar as bocas e, ao mesmo tempo, retirar a droga, a grande parte da droga de circulação. 180 policiais participaram da operação. Ao todo, 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 2 deles em Aparecida, outros 2 em Trindade e o restante em Goiânia. 15 pessoas, entre usuários e traficantes, também foram presas. Um dos homens detidos tinha mandado de prisão em aberto por homicídio em Rondônia. Para se ter ideia da importância desse tipo de operação, os 55 quilos de pasta base apreendidos significam 1 milhão de pedras de crack a menos nas ruas. Isso é o que renderia essa quantidade de tabletes depois de processada. Os policiais também encontraram um revólver calibre 38 escondido embaixo de um colchão e uma pistola de uso restrito da PM do Pará. Esse trabalho foi feito em uma parceria da DENARC com as GENARCs da região metropolitana. Nós checamos todas as denúncias que nos são encaminhadas e algumas nós constatamos o tráfico e logo efetuamos a prisão daquela pessoa que está mantendo a boca ali. E eu vou direto a Goiânia com a nossa linda Silvier, que ela tem mais informações sobre o caso. Diga lá, meu anjo, boa noite já, né?
Oi, Marcelo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Eu conversei agora há pouco com o delegado titular da Delegacia de Narcóticos daqui de Goiânia. Ele disse que todos os mandados de prisão foram cumpridos, que agora todos os suspeitos já estão à disposição do Poder Judiciário. Inclusive, um desses presos, para a gente ter uma ideia aí de todo esse esquema, que tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio em Rondônia, deve ser transferido em breve para lá. Agora, a Polícia Civil do Estado continua atuando para desmembrar essas quadrilhas de traficantes. Hoje mesmo, 8 pessoas foram presas em outra operação da Delegacia de Narcóticos. Com essa quadrilha, a polícia apreendeu computadores, celulares e 9 carrões de luxo. Marcelo. Obrigado, meu amor. Um beijinho. Até já. Nossa Silvia.